Em matéria econômica, o governo Lula radicaliza desde o dia 1. Desde o dia 1. Não há surpresas aqui a esse respeito. É o governo da PEC e da transição. O governo que começou jorrando 150 bilhões de reais na economia para induzir artificialmente o crescimento, para sustentar o famoso voo da galinha, que se sustenta até agora. Vai se arrebentar no chão mais adiante. Para o governo Lula, o objetivo agora é rolar essa queda, empurrar essa queda para 2027. Você já conhece esse discurso. Mas, objetivamente, neste momento, o governo radicaliza mais. O governo faz um novo movimento radicalizador. A gente pode materializar isso na chegada de Gleisi Hoffmann ao Ministério, à Casa Civil, ao Planalto, ministra palaciana das Relações Institucionais, articuladora política do governo. Eu sempre volto a essa questão, porque eu vi pessoas que eu respeito, inclusive o Jacques Wagner, senador da Bahia, falando sobre isso, falando sobre ser Gleisi Hoffmann alguém de boa capacidade de negociação e que sabe a cadeira em que senta, sugerindo que ela deixará de ser a presidente do PT para ser ministra negociadora. No PT seria uma mordedora, alguém para o combate, defendendo os interesses do partido, fazendo uma crítica, inclusive, a Fernando Haddad, a sua política econômica, como se fosse, sei lá, o Pedro Malan, o ministro da Fazenda, como se fosse realmente um ministro fiscalista, preocupado com as contas públicas, como se não fosse Lula quem decidisse, tudo combinado. Então, sugestão de que Gleisi Hoffmann, no ministério, nesse lugar, agiria de maneira diferente. Eu fico... Bom, pode acontecer, eu diria que, olha, realmente, Gleisi Hoffmann faz um papel surpreendente. Mas a gente precisa analisar as coisas, eu preciso analisar as coisas com base nos elementos que estão disponíveis. Por que alguém colocaria Gleisi Hoffmann com o perfil para o combate que tem? Certo? Por que alguém colocaria Gleisi Hoffmann na articulação política, se não como um prêmio, um reconhecimento, a valorização da forma de atuação dessa pessoa? Vamos lá, vocês sabem como eu trabalho. Você sabe, o Cristiano Pinho trabalha comigo, sabe como eu trabalho. Leonardo Cruz sabe como eu trabalho. Se o cara me traz, Léo, tu não se arrependeu, né? Se o cara me traz pro Estadão para fazer isso, ele sabe o que eu vou fazer. Ele tem a obrigação de saber o que eu vou fazer. Ele me trouxe, eu imagino, por aquilo que eu fiz. E para que eu continue fazendo e desenvolva. Me trazer para um lugar, depois da amostragem recente minha, para eu fazer outra coisa, não faz o menor sentido. Então, eu tenho muita dificuldade com esse discurso. Gleisi Hoffmann saberá se comportar de maneira diferente no Planalto. Mas foi para isso que Lula colocou? Eu acho que é um desejo, é uma torcida, né? Mas, na prática, nós somos o que somos. Para o bem ou para o mal, e eu acredito que a gente piora com o tempo, tá? Nossos vícios se aprofundam. Nós somos o que somos. Eu sou assim. Eu não vou conseguir fazer outra coisa por muito tempo. Na hipótese que eu enganasse, eu não conseguiria enganar por muito tempo. Então a pessoa vem para essa função. E aí volta a questão. Gleisi é uma agente radicalizadora no discurso, no confronto. A escolha de Gleisi para o ministério, para o Planalto, que não é que ela vai ser ministra da pesca, não é que ela vai ser ministra da agricultura, não é que ela vai ser ministra, ela vai ser uma ministra com lugar no Palácio do Planalto, próximo do presidente Lula. Então, a escolha dela comunica uma intenção. Qual? A de fechamento do governo. Um marco, talvez, do que, para quem acreditasse nesse troço, que tivesse alguma vez começado, um marco do fim, ou de um novo grau de esvaziamento prático, objetivo da tal frente ampla. Gleisi Hoffmann é um marco. O governo, diante da impopularidade, diante das dificuldades todas que há,
com vistas à eleição em 2026, se fecha, volta para dentro, volta para o PT. E aí, claro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político é Gleisi e Hoffmann, do ponto de vista econômico é Dilma Rousseff. Nenhuma surpresa. Gleisi na política, Dilma na economia. Esse conjunto de mensagens de radicalização tem também Sidônio Palmeira, o marqueteiro. Também é um agente radicalizador. Não nas suas palavras, né? Não estou dizendo que ele seja radical. Estou dizendo que ele vem para radicalizar. O que significa? É algo inédito. O que significa o marqueteiro da campanha de 2022 assumindo a Secretaria de Comunicação em 2025? Senão um movimento de aceleração, de radicalização da comunicação de campanha eleitoral a partir do governo, de palanquização de um governo. É isso que se aponta. E é em função disso, com essas condições dadas, que a pressão de Ciro Nogueira aumenta. Veja o que ele disse em entrevista ontem à Globo News. Para mim, Fufuca, que é o ministro do partido, ele é muito próximo de Fufuca, para mim, Fufuca não deveria nem ter aceitado o ministério. Não quero mais postergar essa decisão. Dizendo para nós que na semana que vem, muito provavelmente na semana que vem, haverá uma reunião para decidir o futuro do partido no governo Lula.